Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique e eu estou ministrando um curso de Física para o ensino médio. Bom, na aula de hoje nós estudaremos um dos conceitos mais importantes dentro da ideia de eletromagnetismo. Nós falaremos aqui hoje sobre a primeira lei de Ohm. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje. Então, primeira lei de Ohm, falaremos aí hoje sobre o conceito de corrente elétrica, depois definiremos aí o que é um circuito elétrico, quais é a ideia de resistores, a primeira lei de Ohm, que é a ideia da aula de hoje, e por fim falaremos aí sobre as curvas ômicas. Dentro disso tudo, vamos iniciar aí falando primeiramente o que é corrente elétrica. Então vamos nessa. Corrente elétrica. Bom, a definição de corrente elétrica é: a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se move de forma orientada em um condutor elétrico. Então, antes de mais nada, antes da gente entender melhor qual é essa ideia aí desse parágrafo, vamos entender o que é um elétrico. A gente entendendo melhor o que é o elétron, a gente consegue aí definir melhor o que é uma corrente elétrica. Então, vamos entender. Isso aí pra gente é uma ideia de um átomo. É lógico que essa daí é uma das primeiras ideias, esse é o átomo de Bohr. Hoje já tem ideias mais elaboradas sobre isso. Hoje a gente utiliza a ideia do átomo de Schrödinger. Schrödinger, há vários nomes para esse físico. Bom, esse átomo aí, a gente vai falar que é o átomo de Bohr, funciona da seguinte forma. Em branco aí, circulando em volta, tá vendo essas bolinhas vermelhas? Vai ser para a gente o nosso elétron. Ele fica girando em volta aí, que a gente chama de eletrosfera. No nosso núcleo, a gente tem duas partículas. A gente vai falar que é o nêutron e o próton. O nêutron tem a carga nula ou neutra, como o próprio nome diz, a carga dele é zero. O próton tem carga que a gente vai chamar de positiva e o elétron tem carga negativa. Nesse nosso átomo, é muito mais fácil a gente conseguir tirar ou colocar um elétron, pois eles estão mais afastados do nosso núcleo. Quanto mais próximo do nosso núcleo, ou seja, as cargas estão mais presas, beleza? A energia para tirar alguém do nosso núcleo é muito maior. Então, por isso que a gente fala muito de elétrons, corrente elétrica, carga elétrica, potencial elétrico, porque a gente vai sempre trabalhar com os elétrons que estão em volta desse nosso átomo, que eles estão mais livres, a energia para trabalhar com eles é muito menor. Então, como eu disse, essa ideia de átomo é uma ideia muito antiga. Na verdade, a palavra átomo vem que era uma partícula que era indivisível. Hoje a gente sabe que essa, na verdade, não funciona assim. Já consegue se dividir um átomo. E aí é bem legal essa ideia de dividir um átomo. Bom, a matéria que a gente fala é corpo, o nosso corpo, a mesa, a cadeira, tudo isso é feito de matéria. E toda matéria é feita de um átomo. Bom, o átomo, como eu disse agora, ele é feito de elétrons na eletrosfera e no núcleo tem aí os prótons e os nêutrons. Mas de que são feitos aí os prótons e os nêutrons? Bom, os prótons e os nêutrons e os elétrons também são feitos de outras partículas, menores ainda. E aí vai cada vez mais a fundo. Então, antigamente acreditava-se que não era possível nem dividir um átomo e hoje a gente já consegue dividir partículas muito menores do que um átomo. Bom, isso é só curiosidade. O que importa pra gente aqui na aula de hoje é exatamente os elétrons que ficam girando aí em volta desse nosso átomo, beleza? Essa é a ideia do átomo de Bohr, que serve muito bem pra gente. Então a gente vai trabalhar com esses elétrons. Então toda vez que tiver um corpo, no nosso caso aqui a gente vai usar muito falar de fio, que é o nosso condutor. Toda vez que tiver um fio, ele é feito de átomos e nesses átomos tem os elétrons que conseguem transitar entre um átomo e outro. Bom, mas eles transitam de forma muito aleatória. Vamos ver como é que é essa transição. Vamos imaginar que esses pontinhos vermelhos aí sejam os nossos elétrons e essas duas linhas aí sejam um fio, um condutor, um fio onde a gente consegue passar energia. Dentro do nosso fio, os nossos elétrons, eles andam, eles se movimentam de maneira muito aleatória, olha só. Cada elétron desse possui uma velocidade aí de 1/3 da velocidade da luz, que significa aí mais ou menos 100 mil quilômetros por segundo. Imagina um carro andando a 100 mil quilômetros por segundo. Andar 100 mil quilômetros em apenas um segundo é muito rápido, é muito veloz. E eles andam aí dentro desse fio,
de maneira completamente aleatória, galera. Então cada um vai para um lado, para cima, para baixo, para o outro e é uma bagunça que só. A ideia de corrente elétrica é um fluxo ordenado, olha só. A corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas que se move de forma orientada em um condutor elétrico. E a unidade que a gente usa é o ampere, que é esse Azinho maiúsculo aí. Aqui, ó, reparem, não tem um fluxo ordenado, está completamente desordenado, cada um vai para um lado. Então isso para a gente não é corrente elétrica. Quando a gente conseguir ordenar todo esse nosso movimento, todo esse nosso fluxo, vai ser para a gente aí o que a gente chama de corrente elétrica. Então a ideia de uma corrente elétrica é como se fosse aqui, ó. Eu consigo colocar todas as minhas cargas movimentando apenas para um lado. E aí a ideia não é que ele consiga andar sempre retinho para frente, ele pode andar para baixo, para cima, mas olha só, é muito mais organizado o nosso movimento. Aqui atrás, olha como é que era a bagunça aqui só, e agora a gente já consegue aí uma coisa mais organizadinha. Beleza? Então essa é a ideia de uma corrente elétrica, quando a gente consegue aí ordenar esse nosso fluxo, tranquilo? Tem umas formulazinhas que a gente consegue calcular e melhor essa ideia. Mas eu quero que vocês peguem e fixem essa ideia, é o fluxo ordenado de carga no nosso condutor, no nosso caso. Bom, para a gente então conseguir transferir essa carga de um lado para o outro, eu vou precisar de um trajeto. Eu quero que essa carga flua de uma maneira ordenada. Mas para quê? Para onde? Bom, eu preciso de um trajeto aí, como se fosse um carro. Um carro ele sai, faz um trajeto e volta, ou segue viagem. Bom, o que interessa para a gente é esse trajeto. E esse trajeto aqui para a gente vai chamar de um circuito. E vai falar que é um circuito elétrico. Então vamos definir essa ideia de circuito elétrico. Se liga aí. Circuito elétrico. Denominamos circuito elétrico ao conjunto de aparelhos com os quais se pode estabelecer uma corrente elétrica, ou seja, por onde as minhas cargas podem fluir nesse meu circuito. Um circuito ele pode ser composto aí de vários elementos. Os elementos básicos de um circuito vão ser para a gente aí uma fonte. Essa fonte aí pode ser uma bateria, pode ser a energia fornecida pela concessionária de energia, pode ser uma pilha, pode ser qualquer coisa que forneça para a gente aí no nosso circuito uma energia, que a gente vai chamar de fonte. Toda vez que tiver uma fonte, algo que fornece energia para esse nosso circuito, a gente vai chamar ele de fonte. Bateria, pilha, energia fornecida pela concessionária, beleza? Então, no nosso circuito tem que ter uma fonte, tranquilo? Então, tem uma fonte. Para que haja aí que a minha corrente possa circular para esse nosso circuito, tem que ter os nossos condutores. Esses condutores são os fios. Então, o fio, para a gente fala que é um condutor, que é por onde essa corrente é conduzida. E aí, esse condutor, na vida real, ele acaba consumindo energia. Mas aqui, para a gente, para facilitar a nossa conta, a gente vai considerar que ele não consome energia. A corrente flui de forma tranquila e ordenada e ele não consome nada. Beleza? É um condutor ideal. Tranquilo? E tem também, olha aí, a nossa carga, que é aquilo que consome carga. Aí eu coloquei a ideia de uma lâmpada, mas tudo que eu coloco no meu circuito que consome uma carga, a gente vai falar que é a carga. Ali uma lâmpada, mas poderia ser o seu celular carregando, um computador, uma geladeira, qualquer coisa que eu tenha no meu circuito que consome a energia dessa minha fonte, a gente vai falar que é a nossa carga. Então essa daí é a ideia de um circuito básico. Então todo circuito a gente vai ter pelo menos esses três aí, pode ter mais coisas, mas pelo menos esses três. A fonte, o condutor e aquilo que consome a nossa carga. Então essa é a nossa ideia de circuito. Existem alguns modelos de circuitos. O circuito não é sempre padrão. Pode ter circuito aberto, circuito fechado e tudo mais. E vários outros. A gente vai definir aqui o circuito fechado, que é um dos mais interessantes para a gente. Depois a gente vai definir o que é o circuito aberto e depois eu vou falar de algo interessante, que eu vou deixar até para falar depois. Então vamos definir o que é o circuito fechado. Fechar um circuito é efetuar a ligação que permite a passagem da corrente elétrica. Então a nossa corrente ela só vai fluir se o meu circuito estiver fechado, se ele tiver um início e um fim, ou seja, se ele consegue sair da minha fonte e meio que retornar para a minha fonte. Então eu coloquei uma simulação, vamos supor que esses pontinhos em amarelo seja a minha corrente, e essas duas barrinhas, uma verde e uma cinza, é a minha fonte. Então olha só, ele parte dessa minha fonte, desse meu tracinho maior, flui pelo meu condutor, que é o meu fio, circula tudo. Esse outro do outro lado que tem 11K é como se fosse a minha carga, uma lâmpada, por exemplo. Então ele passa pela minha lâmpada, pelo meu consumidor de carga e depois retorna para a minha fonte, beleza? E aí é interessante, galera, porque a gente fala que esse circuito aí,
é um circuito convencional. Ele sai tá vendo? Ele sai da barrinha maior. Na vida real mesmo, a gente fala que o fluxo não é dessa maneira. Na vida real, ele sai da barrinha menor. Mas para facilitar a nossa vida, a gente fala que é o fluxo convencional de carga. Ele sai da fonte positiva e volta para o meu polo negativo. Imagina uma pilha, tem um polo positivo e um polo negativo. Polo positivo e polo negativo. Ele sai do meu polo positivo e volta para o negativo. A gente fala que esse é o fluxo convencional, que a gente convencionou que é assim para facilitar a conta. Embora a gente saiba que na vida real, no cotidiano, é ao contrário. Na vida real ele sai do negativo e vai para o positivo. Então olha só no nosso simulador. Sai da parte maior, que é o positivo, e vai para a parte menor. Então a gente vai, isso é chamado de fluxo convencional, de corrente convencional. E além do circuito fechado, tem um outro circuito que a gente vai chamar de circuito aberto. Como é que funciona o circuito aberto? O circuito aberto é no qual o círculo não é completo, ele é interrompido. Existe uma lacuna ou abertura nesse meu percurso. Então, olha aí para o nosso simulador, nosso circuito está fechado, a minha corrente está fluindo. Quando eu abro esse meu circuito, a minha corrente deixa de fluir. Se eu fecho esse meu circuito, olha só, a minha corrente volta a fluir aí no meu sistema, beleza? Então, quando eu interrompo, esses meus pontinhos amarelos param de andar, param de percorrer. Então, a gente fala que esse é o nosso circuito aberto. Onde no nosso dia a dia a gente utiliza um circuito aberto? Bom, no interruptor da nossa casa. Por isso que o nome se chama interruptor. Toda vez que a gente clica no interruptor na parede, a gente interrompe esse circuito e faz com que a nossa lâmpada, por exemplo, apague, beleza? Então, quando eu abro esse meu circuito, quando eu clico lá no interruptor, a gente chama isso de circuito aberto. E aí minha corrente não consegue mais fluir. Para ela fluir, ela tem que ter uma diferença de potencial, indo de um polo maior, de uma potencial maior para um potencial menor. Então essa é a ideia de um circuito aberto. Circuito fechado vai e sai e volta, e o circuito aberto eu interrompo e aí minha corrente não consegue fluir no meu sistema. Beleza? E existe uma outra ideia de circuito que a gente utiliza no dia a dia, que é muito falada às vezes na televisão, que é a ideia de curto-circuito. Bom, o que é um curto-circuito? Por que ele é tão importante falar sobre esse assunto? Bom, vamos definir primeiramente a partir de uma simulação. Se liga aí. Imagina o seguinte, que eu tenho um carro, esse carro branco, e tem um outro carro, o carro amarelo, beleza? Um de frente para o outro. Vamos imaginar que esses carros sejam dois elétrons. Como eu disse, a velocidade de um elétron é muito alta, é 100 mil km por segundo. Um curto-circuito é como se eu fizesse com que um elétron se chocasse com o outro. De maneira bem superficial, é isso. Então imagine que um carro se chocasse com um outro. O que aconteceria aí? Bom, os meus carros ficariam completamente destruídos, não é isso? Um carro andando a 100 mil km chocando um com o outro. Bom, era uma confusão que só, beleza? Então meu carro ficou completamente destruído, pegou fogo, amassou. A ideia de um curto-circuito é como se fosse isso. Olha só a definição. Podemos dizer que um curto-circuito ocorre porque a corrente elétrica que sai do gerador, da minha fonte, percorre todo o circuito e volta com uma intensidade muito elevada. Então, quando eu vou lá na minha tomada, por exemplo, não façam isso, beleza? Vou na minha tomada e coloco um fio ligando os dois fios, bom, isso vai gerar uma coisa muito louca, porque a minha corrente que sai de um polo vai chegar no outro com uma energia muito alta, com uma intensidade muito elevada, e aí vai acontecer como se fosse o nosso carro ali, um se chocando com o outro, e aí vai pegar fogo, vai ser uma confusão. Olha só o que acontece se a gente criar um curto-circuito, olha essa imagem, que imagem muito doida. Essa ideia é um curto-circuito. E o curto-circuito no dia a dia, ele provoca diversos problemas. O corpo de bombeiro, por exemplo, é chamado diversas vezes nas residências para apagar incêndios, e esses incêndios, por exemplo, são provocados por curto-circuito. E aí, quando fecha esse curto, provoca esse tipo de fenômeno, tá vendo? Chega a pegar fogo, esse fogo se alastra pela casa e tudo mais. Que não se deve fazer, em hipótese alguma, numa situação como essa. Numa situação como essa, você não deve jogar água, por exemplo. Porque aí você jogando água, esse curto-circuito ainda vai aumentar mais ainda, vai criar uma grande confusão ali naquele meio. A primeira coisa que deve se fazer é interromper esse fluxo, como, por exemplo, desligar o disjuntor. Bom, o disjuntor, esse aparelhozinho que vocês estão vendo aí, ele tem por definição, por ideia, desligar automaticamente.
Toda vez que tiver um curto-circuito, ele é programado para desligar, se isso estiver funcionando direitinho, lógico. Então, teve um curto-circuito, ele desarma. Ao desarmar, ele impede que ocorra essa fogo aí que vocês estão vendo, beleza? Mas se ele não desarmar e aí acontecer de pegar fogo, bom, não jogue água, galera. Liga para o corpo bombeiro, eles vão ligar para a DDP, vão interromper o fluxo aí de energia na sua casa e aí então ele vai poder apagar esse fogo. Então essa é uma ideia aí de um curto-circuito. É como se eu interrompesse esse meu circuito de maneira muito abrupta. Após isso, a gente também consegue aí nessa ideia de circuito definir o que são os resistores, beleza? Então vamos definir o que são resistores. Resistores são componentes de circuitos elétricos que possuem a função de limitar os valores de corrente elétrica. E a unidade de medida é o ohm e é representado por esse aí que a gente chama de ômega maiúsculo, uma letra grega, mas que no dia a dia a gente fala que como se fosse uma ferradura de cavalo. Bom, esse carinha, o resistor, ele tem várias propriedades muito interessantes, que daria para fazer uma super aula aqui só falando sobre resistores. Galera, resistores é muito importante em circuitos eletrônicos e tudo mais. Então a gente definiu aqui o que é um resistor, mas é uma ideia muito mais ampla. Beleza que a gente não vai abordar muito hoje. Mas lembrando que resistor também a gente pode definir como tudo aquilo que retém, limita a minha corrente elétrica aí no meu sistema. Beleza? Uma lâmpada, por exemplo, pode ser definida como um resistor. Essa ideia de resistor, falar sobre resistor é algo muito grande, muito complexo, que daria para a gente falar aqui várias aulas somente sobre esse carinha aí. Não é a ideia da aula de hoje, a gente vai falar sobre a lei de Ohm, mas a gente vai precisar falar de resistor na lei de Ohm. Então, só para não deixar passar em branco, a gente definiu aí o que é um resistor. E após isso, agora, a gente já definiu o que é corrente elétrica, já definiu o que é um resistor, a gente consegue agora entrar, então, na chamada primeira lei de Ohm. Beleza? Então, vamos definir o que é essa primeira lei de Ohm. A lei de Ohm possui por função determinar que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Bom, ainda assim parece muito complexo. A gente tem primeiro dar a definição, depois a gente traduz aí de uma maneira mais simplificada. Então vamos traduzir esse parágrafo aí de uma forma matemática. O que ele diz? Que ele fala que define aí olha só, determina que a diferença de potencial, que a gente chama de U, entre dois pontos de um resistor, é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Então a gente tem, matematicamente falando isso, a gente tem que U, esse símbolo aí, ele se chama proporcional. Então aquele parágrafo está dizendo que esse U é proporcional ao I. Esse I é a corrente elétrica. Bom, como é que a gente faz para resolver um exercício usando proporcional? Na verdade, a gente não usa isso, a gente faz isso virar um sinal de igual. Como que a gente faz um proporcional virar um sinal de igual? Galera, isso a gente está definindo a fórmula, não precisa gravar tudo isso. É só para vocês saberem de onde está vindo. A gente tem que U é igual a R vezes I. Ou seja, aquele proporcional, aquele símbolo ali, foi substituído pelo igual e o R. Esse R para a gente é uma constante, que é o resistor. Esse aí embaixo, galera, é a nossa lei de Ohm. A lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. O professor tem que gravar isso tudo? Não, você vai gravar só essa formulazinha. U é igual a R vezes I. Ou U que I, para gravar melhor, beleza? Então, o que significa o I? O I é a nossa corrente elétrica, que a gente definiu a unidade dele como 1 ampere. O R é o nosso resistor, que a unidade dele é o Ohm, parece uma ferradura de cavalo aí. E o U é a nossa DDP, ou tensão, que a unidade dele é o volts. Então, a nossa primeira lei de Ohm é isso aí. U é igual a R vezes I. Tranquilo? Vamos entender melhor como essa primeira lei de Ohm funciona na prática. Olha aí. Bom, imagine que isso aí seja um fio. Então, o que a voltagem faz nesse meu fio? A voltagem é como se fosse a pressão que existe entre um ponto e o outro desse meu fio. Essa pressão faz com que os nossos elétrons se movimentem de um ponto para o outro. A gente chama ele de ampere. Então, essa nossa tensão é como se ele empurrasse a nossa corrente aí pelo nosso fio. E o nosso resistor é aquilo que limita a passagem da nossa corrente.
Então é como se ele estivesse prendendo esse nosso fio. Então a lei de Ohm pode ser resumida totalmente nessa imagem aí. O volt empurrando a nossa corrente e o resistor impedindo essa nossa corrente de ser passada. E aí a gente traduz isso aí tudo como a lei de Ohm, que naquela formulazinha, U é igual a R vezes I. Tranquilo? E aí a gente consegue aplicar isso para esse exercício e a gente vai praticar agora para fixar melhor essas ideias. Beleza? Então vamos praticar um pouco. Se liga aí. Exercício 1. Qual deve ser a resistência de um chuveiro elétrico para que seja atravessado por uma corrente elétrica de 5 amperes e seja submetido aí por uma DDP de 200 volts? Então a primeira coisa que a gente faz quando vai resolver um exercício é anotar os dados. Então vamos anotar os dados. A primeira coisa que ele pergunta aí é qual deve ser a resistência de um chuveiro. Então ele quer saber o R, então coloca o R igual ao sinal de igual. Depois ele fala assim, para que seja atravessado por uma corrente elétrica de 5 amperes. Então eu sei que I é igual a 5 vezes A. E por fim, ele fala que a diferença de potencial, nossa DDP, é igual a de 200 volts. Então eu coloco que U é igual a 200 volts. Esses são os nossos dados. O que a gente faz agora? Substitui tudo isso na nossa fórmula, que é a nossa primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então ele quer saber o R, eu tenho o valor de U e tenho o valor de I, eu consigo aí saber qual é o R fazendo umas manipulações aí matemáticas. Então vamos substituir. Quanto que vale o U? O U vale 200 volts. Isso é igual ao R, que eu não sei quanto que é, então coloco o R, vezes o I, que é igual a 5. Então já tenho a minha equaçãozinha montada, daqui para lá é só matemática. Eu quero descobrir quanto que vale o meu R, então eu tenho que deixar o meu R isolado. Para isolar o R, eu tenho que tirar esse 5 aí, ó. Esse 5 está me atrapalhando. Se ele está multiplicando, eu passo ele lá para o outro lado como dividindo. Então fica 200 dividido por 5 é igual a R. Para deixar mais bonitinho, eu posso fazer assim, colocar o R do outro lado. R é igual a 200 dividido por 5. Ó, só mudei o R de lado, não fiz mais nada. Então, quanto que é 200 dividido por 5? Faz a continha aí, vai dar que R é igual a 40 ohms. Ou seja, a resistência desse meu chuveiro é igual a 40 ohms. Só anotei os dados, substituí na minha primeira lei de Ohm, fiz a continha, consegui achar aí quanto deve ser a nossa resistência, a resistência do nosso chuveiro. Isso a gente consegue aplicar em vários momentos do nosso dia a dia. Eu sei quanto de voltagem chega na minha casa, é 127, 220. Eu consigo saber quanto é a resistência do meu chuveiro, é só olhar lá no chuveiro, eu consigo calcular a corrente. Ou sabendo a corrente, eu consigo calcular a resistência. Beleza? Só aplicando essa ideia aí da primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm ela é muito importante aí no nosso dia a dia. Vamos fazer um segundo exemplo aí para fixar melhor a ideia. Um resistor tem resistência igual a 50 ohms. Sob a DDP, U igual a 60 volts. Calcule a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Anotar os dados. Então, vamos anotar os dados. Um resistor tem resistência igual a 50 ohms. Então, R é igual a 50 ohms. Sob a DDP, U igual a 60 volts. Então, U é igual a 60 volts. E por fim, ele quer saber, calcula a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Eu coloco um I, um sinal de interrogação, só para mim não esquecer o que eu quero saber. E aí faz o quê? Aplica tudo isso na nossa fórmula, que é a primeira lei de Ohm. Professor, como é que eu vou saber qual fórmula usar? Bom, pelos meus dados, ele deu U, deu R, deu I, só pode ser a primeira lei de Ohm. Porque às vezes se confunde que tem muitas fórmulas na física e tudo mais. Por isso que é legal anotar os dados, que aí a fórmula já vem automaticamente. Então vamos substituir aí os nossos dados. U vale quanto? U vale 60 volts. Então eu coloco o U no lugar de 60, eu coloco U. Igual a R. R vale quanto? 50 vezes I. E eu não sei quanto que vale, então eu deixo o I. Pronto, daqui para lá é matemática, galera. Então, eu preciso saber quanto que vale o meu I, eu tenho que deixar ele isolado. Todo valor que eu tenho que achar, eu tenho que deixar ele isolado. O 50 aí está me atrapalhando, então eu vou tirar esse 50 para aí. Daí, ele está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então fica 60 dividido por 50 é igual a I. Para ficar mais bonitinho, coloca ele do outro lado. Então fica 60 dividido por 50. Faz a continha aí, que vai dar I é igual a 1,2 amperes. Bom, essa ideia aí de corrente é bem interessante,
Porque a corrente, efetivamente, ela é muito perigosa mesmo. O que nos mata no dia, se eu encostar a mão numa tomada, por exemplo, é a corrente, não é nem a tensão, é a corrente. Quando a corrente circula pelo meu corpo, ela faz várias coisas aqui dentro, biologicamente falando, tal, tem que falar isso com os biólogos. Mas ela faz várias coisas aqui dentro do nosso corpo que faz com que venha a óbito, por exemplo. Então, por exemplo, se eu passo a corrente aqui pelo meu tórax, vai fazer com que haja um descompasso do meu coração e tudo mais, que venha, pode ser que leve a óbito, beleza? Então, normalmente a gente utiliza esses valores de corrente no dia a dia bem baixinho, por isso que a gente usa a unidade, às vezes, de miliamperes, que é vezes 10 elevado a menos 3, que é uma corrente bem baixinho. Para vocês terem ideia de quão perigoso é, uma corrente de 3 amperes, por exemplo, é suficiente para matar um elefante. A gente, por exemplo, no ser humano, se a gente colocar 1 ampere, já é uma baita de uma corrente que já causa um grande estrago, beleza? Então toma bastante cuidado aí com circuitos no nosso dia a dia. E aí um outro conceito que surge aqui, que a gente consegue aplicar também, é fazer gráficos através dessa formulazinha, dessa primeira lei de Ohm, que a gente vai chamar de curvas ômicas. Então vamos definir aí o que é curvas ômicas. Curvas ômicas é toda vez que eu consigo aplicar a lei de Ohm. Por exemplo, a lei de Ohm é considerada como a equação de um resistor ômico, de resistência elétrica R. Se é uma equação, essa minha primeira lei de Ohm, ela é uma equação o quê? Do primeiro grau, tá vendo? U é igual a R vezes I. Se é uma equação do primeiro grau e eu quero fazer um gráfico, esse meu gráfico tem que ser uma reta. Se não for uma reta, esse meu gráfico não é do primeiro grau. Então toda vez que eu estiver trabalhando com resistor, e esse resistor for ômico, chamado de ômico, porque ele obedece à lei de Ohm, esse meu gráfico tem que ser uma reta. Então, por exemplo, aí ó, a gente tem um gráfico de U, que é o potencial, por I, que é a corrente. E essa nossa linha vermelha é exatamente o nosso resistor. E nesse caso ele é ômico porque deu uma reta. Se ele não fosse reto, fosse uma curva, por exemplo, ele não seria ômico. Então, só olhando para esse gráfico eu consigo saber se esse meu resistor ele obedece à lei de Ohm ou não. Então, com isso a gente consegue fazer vários probleminhas, resolver vários exercícios. Então vamos praticar essa ideia aí de curvas ômicas. Ó, mais um textão, lê comigo aí. Aplica-se uma DDP nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para DDPs diferentes e constrói aí-se um gráfico que a gente mostra a seguir. Obtendo a curva característica do resistor. Bom, o que ele quer saber? Determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Então ele tem um gráfico, então eu tenho 3 valores, que é como se fosse 3 resistores, 3 potências. Potência 1, 4, está para 0,2 amperes, 8 está para 0,4 e 12 está para 0,6. E ele quer saber aí, ó, qual é o valor dessa resistência. Eu tenho que pegar esses meus valores e aplicar aí na lei de Ohm. Para que a gente aplique isso na lei de Ohm, eu posso pegar qualquer um desses valores. Por exemplo, eu posso pegar o 4 para U e o 0,2 para I, ou eu posso pegar o 8 para U e o 0,4 para I, tanto faz. Eu escolho um aí e substituo na lei de Ohm, e aí a partir dessa substituição eu consigo calcular a minha resistência elétrica. Bom, aqui eu escolhi então esse do meio aí, que é o 8U, 8 volts, para 0,4. Então a gente vai pegar esses valores e vai substituir na lei de Ohm para a gente calcular aí quanto que vale a minha resistência. Qualquer um dos 3 valores tem que dar o mesmo valor de resistência, porque é o mesmo resistor, né? Então vamos lá. O R é o que eu quero saber, o I é 0,4 amperes e o U é igual a 8 volts. É o ponto que eu escolhi. Você poderia escolher outro, sem problema nenhum. Então vamos calcular a resistência usando esse ponto aí. Então os dados eu já anotei, R é o que eu quero saber, I é igual a 0,4 amperes e U é igual a 8 volts. Bom, substituindo isso aí na nossa fórmula, na primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, nós vamos ter que, no lugar de U, coloco 8 igual a R, que eu não sei quanto que é, então deixo o R, vezes 0,4 amperes. Quero saber o R, então a gente tem que deixar o R isolado. O 0,4 está atrapalhando, a gente vai passar ele para o outro lado, dividir, porque está multiplicando, né? Então fica 8 dividido por 0,4 é igual a R. Para ficar bonitinho, eu coloco o R na frente. Então fica o R é igual a 8 dividido por 0,4. Faça a continha aí, a gente vai ter o quê?
que R é igual a 20 ohms. Ou seja, o nosso resistor lá atrás, vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, esse resistor aí em vermelho, que é a nossa reta, ele vale 20 ohms, beleza? Então, só olhando para o nosso gráfico aí, fazendo a continha, a gente consegue saber quanto que vale esse nosso resistor. Isso é chamado de curvas ômicas, porque é uma reta e obedece à lei de Ohm. Então, galera, na aula de hoje a gente viu aí o que é corrente elétrica, definiu essa ideia de corrente elétrica, partindo lá do átomo, dos elétrons e tudo mais. Depois a gente viu o circuito elétrico, definimos aí 3 circuitos elétricos, circuito aberto, circuito fechado e curto-circuito. Depois vimos aí de maneira superficial o que é um resistor, lembrando que resistor é uma ideia bem complexa, dá para ter várias aulas só sobre resistor, a gente falou sobre ele hoje. Depois a gente chegou na ideia de primeira lei de Ohm, definiu qual é a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. E por fim pegamos essa primeira lei de Ohm e aplicamos aí para fazer gráficos, que a gente chamou aí de curvas ômicas. Se obedece à primeira lei de Ohm, a gente fala que é curva ômica. Se não obedece à primeira lei de Ohm, a gente fala que é curvas não ômicas. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui quem falou foi o professor Pedro Henrique e até mais.